Glória a Deus, aleluia. Jesus, ele está voltando, meu amigo. Volta para Jesus enquanto é tempo. O inimigo, ele está aí, ó, bramindo como um leão, procurando a quem ele possa tragar. O diabo, ele só pode levar aqueles que infelizmente não tem Jesus na vida dele, aquele que permanece no pecado, aquele que é escravizado pela droga, aquele que é escravizado pelo vício, pelo adultério, pela mentira, entendeu? Pela prostituição. É esses aí que o inimigo está querendo levar, meu amigo. Ele está bramindo, ele está furioso, e o diabo, ele tem levado. Ele tem levado muitas vidas aí, ó. Infelizmente, meu amigo, ele não tem um pingo de dó da sua alma, porque ele está só esperando a oportunidade, ele está só esperando a permissão para levar a sua alma para o inferno. É isso que Satanás ele está fazendo. Ele está roubando, matando, destruindo, procurando a quem ele possa tragar. É isso que a droga ela tem feito, entendeu? É isso que o pecado ele está fazendo, entendeu? Ele está destruindo a sua vida, ele está roubando a sua alma, entendeu? É isso que o diabo ele está fazendo aqui, ó, nessa área, nessa região, aqui na CRE da Celândia Norte, aqui na QNN1, entendeu? É isso que a droga está fazendo. Mas em Mateus 11:28 vai dizer que para você: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vem até Jesus, meu amigo. Você que não aguenta mais esse vício, você que não aguenta mais esse pecado, entendeu? Que está oprimido pelo inimigo. O diabo ele está aí, ó, te oprimindo, entendeu? Jesus ele está dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados, entendeu? Você que não aguenta mais viver essa vida, você que não aguenta mais carregar esse fardo pesado, porque o Senhor ele vai aliviar. É isso que ele está falando aqui em Mateus 11:28, 29 vai dizer: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossa alma. Você sabia que um dia a sua alma ela vai querer descansar? Que você está nesse mundo aqui só de passagem, que você não é dessa terra, que você não pertence a esse mundo, que você é peregrino, que você um dia vai ter que ir embora desse mundo, dessa terra, e a sua alma, para onde ela vai? A sua alma ela vai querer o descanso, e ela só tem descanso com Jesus. Só Ele que vai dar o descanso para a sua alma, meu amigo. Só Ele, entendeu? Só Ele vai ter o descanso. Porque se você partir desse mundo sem Jesus, infelizmente não vai ter descanso, meu amigo. Eu olho para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro e o seu socorro, ele vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele vem de Jesus, meu amigo. É de lá. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo do Senhor, ele é leve. O jugo do Senhor é suave. Que jugo é esse que você tanto carrega, que você insiste em levar ele nas costas? Está vendo que você não está conseguindo mais levar essa vida de drogado? Está vendo que você não está tendo mais força? Entendeu? Vem para Jesus. Vem para os caminhos do Senhor enquanto é tempo. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Jesus ele está aí, meu amigo, de braços abertos. Ele está aí, ó, esperando você chamar por Ele. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Tem coisa que você ainda não descobriu na sua vida. Por quê? Porque você não clama, você não pede para Ele. É Ele que é o teu socorro, entendeu? Vinde a mim todos que estáis cansados, porque o diabo ele está aí, ó, bramindo como um leão, procurando a quem ele possa tragar. Eu espero que não seja você, entendeu? Porque o diabo ele está levando, infelizmente ele está arrastando, ele está levando almas para o inferno. E nós viemos aqui fazer o quê? Pregar para você, te alertar.
porque ainda há esperança para o seu futuro. Nós viemos aqui nessa noite, não foi para incomodar não, nós viemos aqui te avisar que Ele está aí. Os demônios estão aí, estão agindo, estão levando as almas, e você não está acreditando, você não está levando a sério o que Deus está falando aqui, ó. O que Deus está dizendo nessa noite: buscar o Senhor enquanto se pode achar. Você só pode buscar o Senhor agora, em vida, porque depois que dessa sepultura, meu amigo, se você não aceitou Jesus, não escreveu o seu nome no livro da vida, infelizmente, meu amigo, não tem como buscar o Senhor depois que desce a cova, não. Não tem como não, porque morto não louva, morto não clama, morto não ora, morto não lê a palavra, morto não faz nada, entendeu? Morto não escuta, entendeu? É em vida que você tem que se arrepender, é em vida que você tem que mudar o teu caminho, porque Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, meu amigo. O pecado, ele é muito bom, entendeu? Usar droga é bom, é gostoso, eu já usei. Tomar cachaça também é bom, eu já bebi também, já tomei cachaça nessa vida, já fui noiado, já fumei muita pedra, fumei muita mela, mas Deus, Ele mudou a história da minha vida, e Ele está aqui, ó, o mesmo Jesus que me libertou, que me tirou da droga, que me tirou do vício, Ele se faz presente aqui nessa noite, entendeu? Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele nunca mudou, Ele continua operando. O mesmo Jesus que deu vista ao cego de Jericó, Ele está aqui, ó, para te dar vista, para te mostrar o que Satanás ele quer fazer com a sua alma. Satanás, ele quer levar você para o inferno. O mesmo Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue, quando ela toca em Jesus, quando ela toca na orla de Jesus, Ele se faz presente. Aquela mulher sofria há 12 anos de um fluxo de sangue, ela padecia, entendeu? Ela estava sofrendo, lutando ali na mão dos médicos, gastando seu dinheiro, e nada melhorava. Aquela mulher, ela só piorava. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela tomou uma atitude de fé. Ela falou consigo mesmo: se eu somente lhe tocar, e serei curada. E quando ela toca em Jesus, imediatamente ela sentiu estar curada, ela viu o seu milagre. Jesus, Ele quer fazer esse milagre na sua vida também, meu amigo. Ele quer curar você. Você que está enfermo aí, ó, que está desacreditado na mão dos médicos. O médico diz que você não vai passar desse ano, entendeu? Jesus, Ele está aqui para mudar essa história. Ele está aqui para te curar, para te libertar, meu amigo. Então toca em Jesus, toca nele, clama a Ele, pede para Ele. Pede para Ele, porque Ele é que vai fazer o milagre. Glória a Deus, aleluia. Você está entendendo o que eu estou te falando aqui nessa noite? É esse Jesus que nós estamos pregando aqui. É o que faz milagre, é o que liberta, é o que cura, é o que salva. Entendeu? É esse Jesus que nós viemos pregar aqui, ó. É o Jesus verdadeiro, meu amigo. É o que vai mudar a tua história. É o que vai te libertar, entendeu? É o que vai fazer milagre. É o que vai curar, entendeu? Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje, agora e eternamente. Ele nunca mudou e nem vai mudar, entendeu? Ele continua sendo o mesmo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa que nós estamos falando aqui nessa noite? Nós estamos falando é de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida, meu amigo. É Ele que tem o descanso para a sua alma. Porque tudo que você fizer nessa terra, o Espírito que vivifica, a carne para nada aproveita. Tudo que você fizer nessa terra vai ficar aqui, não vai somar.
entendeu? Você pode fazer o que você quiser da sua vida, mas quando você partir desse mundo, porque todos nós um dia vamos ter que morrer, todos nós um dia vamos embora daqui, entendeu? Essa geração, ela vai embora, ela vai passar, entendeu? Vai passar. E aí, para onde nós iremos se só o Senhor Jesus tem palavra de vida eterna, se só Ele tem salvação, se só Ele tem descanso para a minha alma, para a sua alma, entendeu? É isso que nós viemos falar aqui, desse Jesus. Jesus, Ele está voltando, meu amigo. Volta para Jesus, volta para Ele enquanto é tempo. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Conhecereis a verdade, meu amigo. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vou ler uma passagem aqui que está em Lucas 13. Glória a Deus, aleluia. Lucas 13, versículo 22. A porta estreita, e percorria as cidades e as aldeias, ensinando, caminhando para Jerusalém. E disse-lhe: Senhor, são poucos os que se salvam. E ele respondeu: confiai por entrar pela porta e pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Jesus, ele está dizendo para você nessa noite, para você se esforçar, entendeu? Você que diz que não consegue, que não dá conta, Jesus, ele está dizendo para você: se esforça, para você entrar pela porta estreita. Se esforça, meu amigo, porque muitos vão bater nessa porta, e essa porta ela não vai se abrir, essa porta ela vai estar fechada. Entendeu? Jesus, ele está dizendo para quê? Para você se esforçar, para você se levantar da onde você está, entendeu? Para você tomar uma atitude e abrir a porta para ele entrar, porque Jesus, ele está ali, ó, batendo na porta. Aquele que abrir a porta, ele vai entrar e vai cear com ele, mas vai chegar um dia que quem vai bater nessa porta vai ser você. Você que justamente fechou a porta para ele hoje, agora. Entendeu o que está falando aqui em Lucas 13? E eu vou continuar aqui a leitura. Quando o pai de família se levantar, encerrar a porta e começar a estar de fora, a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, abre-nos. E respondendo ele, vos disser: não sei de onde vós sois. Quando você começar a bater nessa porta, você vai ouvir essa frase: não sei de onde vós sois. Entendeu? É isso que o pai de família, ele vai falar para aqueles que não abrem a porta, para aqueles que não querem se arrepender, para aqueles que não querem mudar. Entendeu? E então começar a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo vós que não sei de onde vós sois, e apartai-vos de mim, vós todos que praticam a iniquidade. Entendeu? Então, meu amigo, o que ele está falando aqui, que você vai chegar para ele e vai dizer que você tem comido na presença do Senhor, que você tem ido na igreja, que você tem participado dos cultos, que você está até escutando esse evangelismo, que você está ouvindo, entendeu? Infelizmente ele vai dizer: eu não sei de onde vós sois, vós que praticais a iniquidade. Que iniquidade é essa que você está praticando agora nesse exato momento? É a droga que você está usando, entendeu? É a vontade de matar o irmão, entendeu? É a mentira, é a roubalheira, entendeu? É o adultério, a prostituição, o engano, entendeu? É isso que o Senhor está falando: vós que praticais a iniquidade. Entendeu o que eu estou falando aqui para você? É isso que o Senhor está falando.
Você vai até dizer que você estava aqui, que você ouviu a palavra, que você esteve na igreja, que você participou, entendeu? Participou da Santa Ceia, que você fez tudo isso aí, mas está por detrás fazendo o quê? O errado. Está ali, ó, mentindo, enganando a si mesmo, está ali usando a droga, está em casa nesse exato momento cheirando uma cocaína, entendeu? Bebendo um uísque, se embriagando, querendo matar o próprio irmão, entendeu? Enganando o pai, enganando a mãe. Vós todos que praticai a iniquidade. É isso que o Senhor ele vai falar, porque você vai bater na porta. Jesus ele é a porta estreita, a porta espaçosa, larga, que muitos conduz à perdição, é essa daí, ó. Aonde você está? Você está na porta larga, entendeu? Jesus ele é a porta estreita. Então, meu amigo, volta para Jesus enquanto é tempo. Se você ainda não aceitou Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida, aceita Ele enquanto você pode achar. Aceita Ele, escreve seu nome no livro da vida. Porque o que nós estamos fazendo aqui, nós não estamos brincando não. Nós não estamos aqui brincando aqui não. Nós estamos aqui falando uma coisa séria, um assunto sério, que um dia você vai lembrar disso aqui. Você vai lembrar do que nós falamos aqui para você. Você vai lembrar. Entendeu? Então volta para Jesus. Se levanta daí. Volta para a sua casa. Volta para a presença. Volta para a casa do Pai. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Porque Jesus ele se faz presente, meu amigo. Ainda dá tempo. Ainda há esperança para o seu futuro. Diz o Senhor dos Exércitos. Eu vou estar finalizando aqui, vou passar a oportunidade aqui para o irmão Ailton aqui, se ele ainda quer falar algo da parte do Senhor, deixa Deus usar ele aqui, no nome do nosso Senhor Jesus, amém. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui anunciando ao Senhor Jesus, o Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 24, está escrito assim, o próprio Senhor Jesus ele dizendo: no momento que o espírito imundo, no instante em que o espírito maligno, quando um demônio ele sai do ser humano, ele sai do homem, esse espírito imundo, esse demônio, ele começa a andar por lugar árido, por lugar seco, por lugar deserto, procurando descanso. O espírito imundo ele sai de dentro do ser humano e ele começa a procurar um local, ele começa a procurar um lugar para poder ter o seu descanso. E ele começa a andar por lugar seco, por lugar árido, por lugar onde não tem nada, por onde não tem água. E esse espírito imundo, esse demônio, ele não encontra, ele não acha o descanso, ele não acha água, ele não acha o refrigério. Então esse demônio, esse espírito imundo, esse espírito maligno, ele diz: vou voltar para a casa de onde saí. O ser humano, ele é uma casa. O ser humano, ele é uma habitação. O ser humano, ele é um templo. Ou ele é templo do Espírito Santo, ou ele é templo de espírito imundo. O ser humano, ele é uma casa, aonde ou Deus habita, ou o diabo habita. E quando esse espírito imundo ele sai de dentro do ser humano e ele procura um local para descansar, e ele não acha, ele vai dizer com ele mesmo: vou voltar para a minha casa de onde saí. E quando ele volta, ele chega e encontra aquela casa
limpa, varrida e arrumada. Aquele espírito imundo, ele sai de dentro do ser humano, não acha um local de descanso, então ele vai voltar para aquela casa, para aquele ser humano, e ele vai encontrar aquele ser humano limpo, varrido, arrumado, e com aquele espírito maligno ele vai levar outros 7 espíritos, e o estado daquele ser humano vai ficar pior do que o primeiro. O estado daquele homem que se encontrava limpo, que se encontrava adornado, que se encontrava em ordem, agora o estado daquela pessoa vai ser um estado de destruição total, porque aquele espírito imundo que tinha saído, ele volta novamente para aquela casa, e ele traz consigo mais 7 espíritos malignos, piores do que ele, e o estado daquela pessoa se torna um estado tão deplorável, um estado tão horrível, um estado tão destruído, que se torna pior do que estava antes. É por isso que nós vemos muitas pessoas a qual um dia participaram de alguma igreja evangélica, era pastor, era bispo, era missionário, era apóstolo, era crente, e aí se desviou dos caminhos do Senhor Jesus Cristo, abandonou a fé, largou o caminho da verdade, recuou, retrocedeu da porta estreita, saiu da presença do Senhor, e aquela casa que estava limpa, aquela casa que estava arrumada, aquela casa que estava adornada, agora se encontra vazia, e o espírito imundo retorna, e o espírito imundo, ele traz mais 7 demônios piores do que ele, e aquela pessoa que estava vivendo uma vida tranquila e sossegada, agora aquela pessoa vai estar em uma vida horrivelmente atormentada, porque agora se encontra em um estado aonde 8 espíritos, aonde 8 demônios, aonde 8 espíritos imundos estarão habitando dentro dela. E aquela mulher que era santa, que estava na igreja, agora aquela mulher vai estar no mundo, transando com vários homens. Aquele homem que estava carregando a Bíblia e indo para a igreja, agora vai estar cheirando cocaína, fumando maconha, traindo a esposa, tomando cachaça, transando com outro homem, porque o estado dele se tornou um estado pior do que o primeiro. Estava outra hora com a casa limpa e adornada, mas se afastou dos caminhos do Senhor e preferiu estar na porta da distribuidora, tomando cachaça, tomando pinga, tomando cerveja, tomando conhaque, tomando uísque, tomando vodka. E o estado dessa pessoa se torna um estado tão desgraçado que o seu dinheiro é só para gastar com puta, só para gastar com rapariga, e a sua família destruída, os seus filhos precisando do socorro. E nessa noite o Senhor Jesus nos trouxe aqui para dizer: arrependa-te e volta para o caminho do Senhor. É isso que o diabo gosta. O diabo, ele gosta de ver a destruição do ser humano. E aí o estado daquela pessoa fica pior, fica doente, diabética,
com depressão. Ele está arrependido em nome de Jesus. E o estado dessa pessoa fica um estado tão deplorável que a cocaína já não mais basta para ele. E aí ele vai ter que correr atrás do crack, atrás da merda. Sabe por quê? Pai do Senhor Jesus Cristo, irmão. Jesus, ele pode te curar e te libertar agora, se você se arrepender dos seus pecados. Vem aqui, varão, deixa eu te dar um abraço. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Satanás, essa noite ele perdeu, porque maior é aquele que estará sentado no trono acima dos céus dos céus, e o seu nome é Jesus Cristo, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Só o Senhor Jesus, ele pode libertar o ser humano do tráfico. Só o Senhor Jesus, ele pode arrancar o ser humano dessas trevas malditas que estão cercando a vida do ser humano. Porque o espírito imundo, ele veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo, ele morreu na sexta-feira, ele descansou no sábado, ressuscitou no domingo e está vivo para todo sempre. É por isso que a pessoa, quando se afasta do caminho do Senhor Jesus, ele vive uma vida atormentada pelas trevas. Aquela pessoa, ela já não consegue mais ficar dentro de casa, ela já não consegue mais dormir, ela já não consegue mais ter paz, por tudo que ele use, por tudo que ele faça, por tudo que ele consuma. Ele já não consegue mais ter a paz, porque somente o Senhor Jesus, ele é o príncipe da paz, e ele pode dar paz ao ser humano. E essa noite nós estamos aqui para dizer: a paz que você precisa, ela está em Cristo Jesus, o Senhor do Senhor, o Salvador, o Rei dos reis. O Zé Pilintra, ele não pode te dar a paz que o Senhor Jesus ele te dá. O Exu Caveira, ele não pode te dar a paz que o Senhor Jesus ele te dá. A Pomba Gira não pode te dar a paz que o Senhor Jesus ele te dá. O Tranca-Rua, ele não pode te dar a paz que o Senhor Jesus te dá. A Maria Padilha não pode te dar paz que o Senhor Jesus te dá. O Sete Capa, ele não pode te dar paz que o Senhor Jesus te dá. O apóstolo Paulo não pode te dar paz que o Senhor Jesus te dá. Moisés não pode te dar paz que o Senhor Jesus te dá. A Maria do Lombo não pode te dar paz que o Senhor Jesus te dá. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele tem a paz que você precisa, porque ele é o príncipe da paz. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E essa tarde nós estamos aqui para anunciar que ele morreu
mas ele não ficou morto. Ao terceiro dia, ele ressuscitou e ele voltará para buscar o seu povo, para reinar com ele pelos séculos dos séculos, no seu reinado que jamais terá fim. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Os espíritos imundos, ele entra na vida do ser humano e ele traz a desgraça, a ruína total, e o ser humano não tem força e não consegue sair da escravidão dos espíritos imundos. Porque somente quem pode libertar é o Senhor Jesus Cristo. E por isso ele diz: se pois o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Toda aventura que você viver, todos os prazeres carnais que você desfrutar, todos os desejos que este mundo pode te oferecer, não é comparável à glória que o Senhor Jesus tem preparado para aqueles que o buscam. Se arrependa de hoje, renuncie os desejos da sua carne, porque o Senhor Jesus, ele disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Renuncie esse desejo pecaminoso, renuncie esse desejo carnal, renuncie esse desejo que desagrada a Deus, e venha para a luz, venha para a verdade, porque se você não renunciar a esse desejo vai te destruir. Se você não renunciar esse desejo do sexo, vai te destruir. Se você não renunciar esse desejo da cachaça, você vai ser destruído por ela. E aí quando você estiver deitado lá na cama com cirrose, a cachaça não vai poder te arrancar daquela cama. Renuncie esse desejo do cigarro, porque essa desgraça está destruindo tua vida. Renuncie esse desejo do crack, essa maldição, porque se você não renunciar esse desejo vai te deixar como lixo. Renuncie esse desejo de postar aquilo que é dos outros, porque os ladrões não vão entrar no reino de Deus. Nunca precisou, cara. Renuncie esse desejo da pinga, porque se você não renunciar esse desejo da pinga, essa desgraça vai te destruir. Eu sei, eu uso também, bebo cachaça. Renuncie esse desejo da maconha, porque senão essa fumaça vai te deixar retardado. Só Jesus, só Jesus. Renuncie esse desejo de trair teu marido, porque se você não renunciar a esse desejo vai te vergonhar. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Renuncie esse
sensualidade, porque os homens vão ter a tua carne. Depois que usar a tua carne, vai te desprezar. Renuncie. Parece no momento ser bom, mas o que é de vergonha, o que é de destruição. Renuncie esse desejo de trair a tua esposa, porque esse desejo desgraçado vai destruir a tua vida. Renuncie! Renuncie! Glória a Deus, aleluia. Jesus Cristo, Ele é a verdade, e Ele nos colocou essa tarde para fazer você conhecer a verdade. Renuncie esse desejo, porque os desejos carnais vai levar o ser humano à condenação eterna, aonde o bicho nunca morre, aonde o fogo nunca se apaga, e haverá pranto e ranger de dentes. Deus, Ele não preparou um lago de fogo para o homem. Deus, Ele preparou um lago de fogo para o diabo e os seus demônios. Mas o ser humano que não quer dar ouvido à verdade será lançado com o pai da mentira, que é o diabo, e os demônios no lago de fogo. Só o Espírito Santo na vida do ser humano para poder fazer ele vencer o pecado. Só o Espírito Santo na vida do ser humano para poder fazer ele vencer os desejos carnais. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O que você prefere? A vida ou a morte? O que você prefere? A luz ou as trevas? O que você prefere? A verdade ou a mentira? A decisão é sua, a escolha é sua. Só o Senhor Jesus, Ele foi o único homem capaz de se entregar para morrer crucificado na cruz do Calvário, derramando seu sangue para perdoar os nossos pecados. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Que essas palavras que já foram pregadas aqui possam ficar pregadas no teu coração, e você possa entender que somente Jesus, Ele pode te dar a vida eterna. E a vida eterna é esta: crer em Deus como único Deus e no Senhor Jesus Cristo, o enviado de Deus. Aleluia, glória a Deus. Excelente palavra, excelente palavra. Realmente, quando a pessoa está possuída de demônios, é que ela pratica pecados, tem vícios e a vida deteriorada, meu querido irmão. Aquele que pratica pecado, meu irmão, ninguém peca pelo Espírito
Espírito Santo. Ninguém peca pelo Espírito Santo. A pessoa peca pelo Espírito de Satanás, conforme o profeta pegou. Amado irmão, talvez você esteja aí fumando, ou bebendo, ou preparando para ir para um motel, querido irmão, e você fala para os profetas: não, eu tenho Deus, eu tenho Jesus no coração. Como é que você tem Jesus no coração e está adulterando? Como é que você tem Jesus na sua vida e está bebendo? Como é que você tem Jesus na sua vida e está fumando, meu querido? Não engane a si mesmo, meu amado irmão. Não se engane. Não se engane, querido. Ninguém pratica pecado pelo Espírito Santo. Você pratica pecado porque tem demônio, meu amado. Porque tem demônio, sim, senhor. Porque tem demônio, sim, senhor. É por isso que você tem o vício da bebida, o vício da maconha, o vício do adultério. Por isso que você mente, meu querido irmão. Por isso que você mente, meu amado. Porque você tem o espírito de Satanás. É por isso que você pratica pecado, querido irmão. Ninguém pratica pecado pelo Espírito Santo. Ninguém. Amado, te agradecemos que você não tentou interromper. Agradecendo você, querido, que ouviu. E eu creio que a semente está plantada, tá, querido irmão? Peço a ti, querido, que medite naquilo que você ouviu nessa tarde, nesta noite, tá? E que o Senhor Jesus Cristo possa conceder a você uma oportunidade, amado irmão, de se converter a Jesus Cristo, querido, tá? Para que você possa vir a ter o refrigério da tua alma com a presença do Espírito Santo na tua vida, meu querido irmão. Não venha querer me enganar ou enganar você mesmo dizendo que você tem o Espírito Santo na tua vida, se você está praticando pecado e você tem vícios, amado irmão. Porque aquele que tem o Espírito Santo, ele não tem vício. Aquele que tem Deus na vida, ele não pratica pecado, querido. Ele é escravo do pecado. Aquele que pratica pecado é porque ele é escravo do pecado, meu querido irmão. Aquele que mente é porque é escravo da mentira. Aquele que bebe é porque é escravo da bebida. Aquele que fuma é porque é escravo do cigarro, meu querido irmão. Eu quero lançar um desafio para você agora. Estou terminando. Prova para você mesmo que você não é escravo. Prova para você mesmo. Prova para você mesmo que você não é escravo. Prova. Passando 30 dias sem beber. Você Prova estava para você passando. mesmo que você não é escravo. Passando 30 dias sem fumar. Relutando. Prova para você mesmo, meu querido irmão, que você não é escravo. Passando 30 dias sem olhar besteira no YouTube. Prova para você mesmo, meu querido irmão. Prova para você mesmo, meu amado irmão, que você não é escravo da maconha, passando 30 dias sem fumar maconha. Prova para você mesmo, meu querido. Eu te desafio nisso nesta noite. Eu desafio você nisso. Prova para você que você não é escravo do cigarro, passando 30 dias sem fumar. Eu te desafio nisso, meu querido irmão. Te desafio nisso nesta noite. Lanço esse desafio a você, homem, e a você, mulher, que tem vício. Passa 30 dias sem usar o seu vício. E prova para você mesmo que você não é dominado pelo vício. Prova para você mesmo que você não é escravo do vício, querido irmão. Te agradecemos. Desejo para você um excelente final de sábado, tá? Um excelente domingo, tá, meu querido irmão? Um excelente domingo com a família, um excelente domingo no leito do seu lar, ali com a família, se alegrando em Cristo Jesus, o Salvador da humanidade. Tá, amado irmão? Se acaso você é desviado, ou se a palavra tocou em você e você quer fazer um concerto com Deus, você quer fazer um compromisso com Deus para a salvação da tua alma, você pode vir até aqui. Estaremos orando por você, estaremos ali, irmão, anotando o teu nome no nosso livro de oração, querido irmão, tá? Se você, amado, está desviado, se você está aí querendo mudar o rumo da tua vida, mudar a tua história, você vem até aqui, vamos orar por você e o Espírito Santo vai começar a
trabalhar na tua vida a partir do minuto que você se arrepender e querer mudar de vida e dizer não para o vício, dizer não para a vida de derrota, dizer não para o mundo, dizer não para Satanás e dizer sim para Jesus Cristo, querido irmão. Te agradeço, uma boa noite. O Senhor Jesus Cristo possa te encher de alegria, o Senhor, a senhora e a sua casa. Boa noite.